A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a primeira lição do segundo trimestre do ano de 2025 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Verbo que se tornou em carne. Nós, neste trimestre, estaremos comentando a lição E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Hoje estaremos comentando a primeira lição do trimestre, que teremos como título O Verbo se tornou em carne. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 14. Então vamos iniciar a nossa lição de número 1. O Verbo que se tornou carne. Nesta lição, neste trimestre, vamos falar de forma mais clara, no trimestre que estamos iniciando, nós teremos como comentarista da lição o pastor Elienay Cabral. Ele é consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, é conferencista. Ele é autor também de várias obras que foram editadas justamente pela CPAD. Então, é uma pessoa que é conhecida dentro do campo doutrinário da nossa convenção. É o pastor Elienay Cabral. Na lição 1, nós estaremos falando sobre o Verbo que se tornou carne, dando início justamente ao estudo de algumas passagens no Evangelho do apóstolo João. E nesta lição, nós vamos justamente focar numa lição, como de praxe, introdutória. E como estamos estudando um dos evangelhos, vamos falar da autoria, a sua data, seu propósito, ou seja, os principais pontos que o apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu justamente para que nós venhamos a ter conhecimento e a aprender da palavra. Porque João ele tem um olhar distinto, vamos falar assim, dos outros 3 evangelhos. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, sob o mesmo olhar, sob o mesmo ponto de vista, ou seja, eles tinham um ponto de vista em comum. Por isso os evangelhos deles, se percebermos, são semelhantes, comentam e se complementam, as passagens bíblicas, mesmos assuntos, mesmos acontecimentos, mesmos diálogos, mas João ele vai totalmente contrário a isto. Porque em que sentido? João ele tem uma ênfase a ser dada. E a ênfase que ele tem é justamente de mostrar que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, no livro de João, é isso que nós vamos ver e perceber ao longo deste trimestre. O primeiro ponto da lição é falar sobre o Evangelho de João. Autoria e data. Observe que o Evangelho de João, ele não deixa, vamos falar assim, uma marca escriturística de forma explícita que ele é o autor do Evangelho. Entretanto, nós vamos ver, quando estamos estudando justamente o contexto do Evangelho de João, nós vemos que existe um elo entre o apóstolo João e alguns personagens históricos, porque nós estamos na Sagrada Escritura, mas a história fala deles, que são justamente os chamados pais da igreja, que tinha entendimento, e foram pessoas que tiveram contato com talvez alguns dos apóstolos e
precisamente aos discípulos dos apóstolos. Então, os pais da igreja, eles reconheciam a autoria do Evangelho de João, né, que na verdade não tinha o nome de Evangelho de João, mas o Evangelho, de que João, de fato, foi o autor. E o testemunho desses pais da igreja, né, existe diversos conhecidos, vamos falar Irineu, Tertuliano, Tarciano, Teófilo, Clemente de Alexandria, além de Policarpo, né, que foi contemporâneo, ou seja, Policarpo viveu a mesma época de João e possivelmente tiveram contato, porque Policarpo, pelo que a história e a tradição nos mostra, é que ele foi discípulo do apóstolo João. Então, Policarpo foi contemporâneo e foi seu discípulo até o final do primeiro século. E Policarpo tornou-se justamente o elo histórico, né, entre o apóstolo João e a geração que preservou a crença justamente na autoria joanina. Então, originalmente, né, como eu falei anteriormente, o quarto evangelho, de fato, ele não leva o nome do apóstolo João. E esse título, né, segundo João, foi anexado a ele tão logo os evangelhos foram reconhecidos, né, porque eles sempre foram canônicos, mas houve um reconhecimento humano. Então, quando os evangelhos ele recebe a canonicidade, o reconhecimento da sua canonicidade, ele recebe esse nome de segundo João. Porque, na verdade, esse evangelho começou a circular juntamente com os demais, como se fosse uma só obra. Então, de fato, o apóstolo João é o autor do evangelho segundo João, que levou justamente o seu nome. Quanto à data da escrita do evangelho, tudo indica que o evangelho de João ele já circulava nas igrejas no final dos anos 80. Ele já circulava, isso é fato. Entretanto, acredita-se que João ele escreveu seu evangelho possivelmente numa data anterior ao ano 70. Justamente porque em João capítulo 5, versículo 2 fala, olha como fala, ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou seja, Jerusalém ainda não tinha sido invadida nem destruída pelo general Tito, algo que aconteceu no ano 70. Então, possivelmente, o Evangelho de João ele foi escrito antes do ano 70. Partindo para o segundo subponto, o autor vai falar justamente sobre o propósito. Qual o propósito do Evangelho de João? Eu até pincelei um pouco sobre isso, né? Justamente quando nós estávamos falando na nossa introdução. Então, qual o propósito do Evangelho de João? Está justamente o propósito declarado no próprio livro, João capítulo 20, versículo 31. Assim nos fala: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João, ele tem um propósito. E qual é o propósito? É justamente apresentar, mostrar que Jesus, o Filho de Deus, ele é o Cristo. Então, o que nós vamos entender é justamente que João ele tinha um propósito quando ele escreveu seu evangelho. E o propósito é justamente esse, mostrar que Jesus, ele é o Messias, o Deus encarnado. Isso tem que ficar claro. O terceiro e último ponto deste primeiro tópico fala sobre a natureza de Jesus. Na
no último trimestre nós batemos muito isso sobre as naturezas de Cristo, né? E é bom que está bem fresquinho em nossa memória justamente o que nós comentamos no trimestre que se findou. E agora o autor vai falar justamente sobre a natureza de Jesus, que João vai enfaticamente nos mostrar que Deus encarnou, ou seja, se fez carne, habitou entre nós. Então João está falando justamente da natureza teantrópica de Cristo, que é Cristo, ele é 100% Deus, e Cristo ele é 100% homem. Então a natureza que nós estamos falando aqui é uma pessoa que tem duas naturezas. Então Cristo ele tem a natureza humana e a natureza divina plenamente em si, ou seja, uma pessoa, Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Então, João, ele está abordando isso de forma muito clara, mostrando que Jesus, ele tem uma natureza humana, contudo, ele é Deus. Ele é Deus. Então, João, ele mostra isso aos seus leitores. Então, as pessoas, quando liam, compreendiam de forma enfática e de forma clara que Jesus era Deus encarnado, né? Porque Jesus sempre foi Deus. Quando eu falo que ele era, é justamente na sua forma encarnada, quando ele encarnou. Porque embora ele tenha se esvaziado, deixado de usufruir das suas prerrogativas como Deus, ele abriu mão de tudo isso e faz as coisas aqui como nós hoje temos também essa possibilidade de fazer, porque Cristo nos concedeu isso. O segundo tópico da lição vai falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Neste ponto aqui, o autor vai adentrar justamente nos pontos que ele traz na leitura bíblica em classe e também justamente sobre o desenrolar, vamos falar assim, dos trechos bíblicos. Observe que nesse primeiro subponto ele vai falar sobre a revelação que ultrapassa o passado, mostrando justamente o início do versículo de João 1, que no princípio era o verbo. E o verbo ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Então o que João está mostrando aqui é justamente o que o autor vai mostrar aqui. Essa revelação que ela ultrapassa o passado. Por quê? Porque Cristo, ele era desde o princípio. Não teve origem, não foi criado. Entretanto, foi gerado no ventre de Maria. O que nós temos que entender é que Cristo, ele é Deus. Ele estava no princípio. Então, em todas as situações, Cristo, ele já estava. Por quê? Porque tudo foi feito por ele, para ele, e nada do que foi feito se tornou sem ele. Cristo é a causa, meu irmão, primaz de todas as coisas. Então João está justamente declarando que Jesus, ele é atemporal. Jesus, ele não está inserido no tempo porque ele está fora do tempo, porque ele é Deus. Então Cristo, ele tem uma existência eterna, e eterna no seu conceito absoluto, que não tem fim, não tem início. Então, esta é justamente a natureza de Cristo. É uma revelação que ela ultrapassa o passado. E isso foi o que João estava mostrando justamente para os seus leitores. O segundo subponto vai falar sobre a natureza fundamental do verbo. Nesse ponto aqui, o autor vai frisar a eternidade. Deus é eterno e o verbo também é. É justamente o que nós estamos falando anteriormente. E em Apocalipse, né, que é um texto que o autor cita tanto na lição quanto no livro de apoio, vai falar justamente Apocalipse 1, versículo 8, que o alfa e o ômega, Cristo é. Ele é o princípio e o fim, isso que está dizendo é o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o que nós estamos vendo aqui é justamente que
Cristo ele tem uma natureza divina. E esse ponto é justamente para falar sobre isso. A natureza fundamental do Verbo é que ele é Deus. Tem a mesma natureza, a essência de Deus. Cristo é Deus. E ele deve ser reconhecido como Deus. E ele deve ser adorado como Deus. Então isso tem que ficar claro para o nosso entendimento. E o último subponto desse tópico é falar sobre no princípio era o Verbo. Aqui o autor vai mostrar que a palavra verbo no grego era logos, que significa palavra, e esse conceito, né, ele traz consigo justamente a noção tanto da razão quanto da linguagem. Então é nesse sentido, né, que a forma mais adequada de compreender esse termo está justamente em relacionar-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. E o autor conclui essa parte falando justamente que o conceito mais apropriado para logos, né, para o verbo, para a palavra, encontra-se aqui em Jesus. Porque Jesus ele representa, meu irmão, a expressão da divindade. É Cristo, ele é a revelação de Deus. Isso tem que ficar claro e transparente para que nosso entendimento venha a florescer e a compreender. Já o terceiro tópico vai falar sobre a encarnação do Verbo. O primeiro tópico vai falar sobre subtópico a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Neste ponto aqui vale frisar, né, que o autor vai falar justamente sobre o precursor de Cristo. Porque existiu um que veio antes de Cristo para preparar o caminho. E ele fala que ele não era a luz, né? João Batista, ele fala de forma clara, nós chamamos de João Batista, né, que foi o que preparou o caminho para Cristo. Ele fala de forma clara, enfática, que ele não é o Cristo. E João, agora o apóstolo João, quando ele está escrevendo, ele vai falar justamente sobre isso. Que a luz foi dada a Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é a luz que resplandece nas trevas. Então Cristo ele tem o poder de desfazer as obras da treva. Ele resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. E João, o apóstolo, quando fala de João Batista, ele fala que João Batista, ele veio para testemunho e para testificar da luz. João veio para testemunhar da luz, testificar da luz, para que todos crescem por ele. E a Bíblia fala que João Batista ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. E em Cristo é que está a verdadeira luz, porque essa luz ela alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, meu irmão, o que o autor está nos mostrando aqui é que Cristo ele teve um precursor, sim. Cristo se manifestou em carne, porque ele era o verbo de Deus, se manifestou em carne, sim. Mas não para por aí. Ele se manifestou em carne para trazer luz. E luz dissipa as trevas. Onde tem luz, não tem trevas. E Cristo ele nos chama justamente para isto. Então, a cegueira, vamos falar assim, aquilo que impede que as pessoas conheçam a Deus, isso foi desfeito por Cristo, porque a Bíblia fala que Cristo resplandece e dissipa as trevas. Então, trevas aqui está justamente nesse sentido, né, de obscuridade espiritual. E essa obscuridade ela é provocada pelo pecado. O homem, quando peca, ele se distancia do Senhor. Mas Cristo veio para resplandecer e veio para nos dar luz. Então, a verdadeira luz é Cristo. E ele foi anunciado por um precursor, que foi o João Batista.
mas que os homens decidiram rejeitar a luz que foi enviada por Deus. O segundo subponto vai falar sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Por que o autor vai falar sobre esse ponto? Porque é justamente o que aconteceu. A Bíblia fala que ele foi enviado para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é o privilégio que o Evangelho ele nos dá. E que privilégio é este? É justamente o privilégio de sabermos que hoje estamos numa condição de filhos de Deus. Por adoção, sim, mas filhos. E filhos com direitos à herança. Porque é assim que a Bíblia fala, que nós somos co-herdeiro com Cristo das coisas celestiais. Então, aquilo que é inerente a Cristo, nós também temos o direito, vamos falar assim, porque nós estamos na condição de filho. A salvação que foi outorgada por Cristo, ela nos concede salvação eterna, ela nos concede privilégios como filho. Então Deus, ele tem filhos. E enquanto o homem não toma uma decisão para Cristo, ele não é filho. Porque a Bíblia fala que ele é uma criatura. Criatura de Deus. Mas a Bíblia fala: todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso, meu irmão, é gratificante, é honroso. E foi isso que Cristo fez por cada um de nós, nos deu vida. E além de nos dar vida, ele nos mostrou e dissipou as trevas, porque ele nos deu luz. E essa luz caminha junto de cada um de nós para a vida eterna. E essa luz é justamente Cristo em nossos corações. E isso nos faz termos a certeza e gozar desse privilégio de sermos feitos filho de Deus. Encerrando a lição, o último ponto é falar sobre a manifestação e habitação do Verbo. É justamente focando no versículo 14, que é o texto áureo, que fala que Cristo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou é justamente a palavra grega que ela tem o sentido de tabernacular, tabernáculo, vamos falar assim. Ele se fez carne e se manifestou. Então Cristo, o Verbo, ele se manifestou como homem. Vamos falar de forma clara. Deus entrou na história. Deus agora despiu-se, né? O seu filho, Cristo, despiu-se e se fez homem, encarnou. O filho encarnou para habitar entre nós. E esse habitar é justamente tabernaculou. Tabernáculo, tá dando trava-língua, mas é Cristo, ele montou sua tenda, vamos falar assim. Montou sua tenda e habitou entre os homens. Então esse é o sentido de habitação do Verbo. Deus, na antiga aliança, habitava em tendas, né, nesse sentido metafórico, porque era ali que ele se manifestava e falava com os sacerdotes ou sumo sacerdote. Mas na nova aliança, Cristo habita dentro de nós. Ele habitou conosco, mas hoje ele habita em cada um de nós, porque ele montou sua tenda, meu irmão, na terra. Então Cristo, ele se manifestou, se fez homem e habitou, viveu, andou como cada um de nós aqui andamos. Contudo, não deixou de ser Deus, porque ele é Deus eternamente. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando a nossa lição de número 1. Lição é uma parte um pouco introdutória, né? Entrou já um pouquinho nos texto bíblico. E a lição 1 que comentamos foi justamente o Verbo que se tornou em carne. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim
o Senhor permitir.